Olá, boa noite. Estamos aqui para mais um tópico da série Pais e Filhos. E hoje o título é um título não muito bom de falar, porque vamos dizer assim que é um tópico bem amplo e não sei se vamos conseguir falar sobre isso só num vídeo, né? Vai ficar bem extenso se for falar num só. Então, peço que você não saia desse vídeo, que assista até o fim. Talvez você não precise disso, mas talvez você conheça alguém que precisa ouvir isso, né? Também, antes de começarmos aqui, peço que você curta o vídeo, compartilhe. E se não for inscrito, se inscreva no nosso canal, né? Para receber mais vídeos, né? Comente também, né? E vamos pro nosso título de hoje. Corrija-os com sabedoria e amor. Cada um tem um pensar, né? Por isso que torna esse tópico bem complicado de falar, né? Cada um tem uma maneira de pensar, de agir, né? Cada um, não tô aqui para julgar ninguém, né? Mas não podemos esquecer de que a melhor forma de não errarmos na questão é seguir os ensinamentos que Jesus nos deixou, né? E é sobre isso que vamos conversar, né? Devemos sempre estar em movimento, né? Buscando melhorar a cada dia, né? Porque não tem como nós corrigirmos nossos filhos se nós fizermos de maneira errônea, né? Como já frisamos aqui por várias vezes, tem pais que exigem dos filhos, exigem que faça assim, faça assado, mas eles mesmos não fazem aquilo, né? Lembrando que perfeição é só em Jesus, né? Todos nós estamos sujeitos a errar, né? Enquanto estiver aqui nesse mundo, nós não vamos chegar à perfeição, né? Todos nós somos falhos, né? Imperfeitos, cheios de erros, mas quando caminhamos na companhia de Jesus, tendo Ele como melhor amigo, o Espírito Santo ele nos orienta, né? Basta darmos ouvido àquilo que Ele tem para nos ensinar, né? Muitos pais optam pelo método da ignorância, né? Acham que espancando é a melhor forma a melhor opção, né? De buscar respeito, obediência, né? Mas tudo que eles conseguem é medo, pavor, mágoa, traumas, feridas enormes, né? Não só na pele, né, no exterior, mas ainda maior, uma ferida ainda maior por dentro, né? Então, mas no pensar desses pais, isso é a maneira que eles acham para corrigir, né? Porque eu fui criada assim, meus pais me criaram assim, porque eu tô viva ainda, porque eu fui criada assim, eu não morri de apanhar, né? Mas até hoje não se curou, porque se ele tivesse se curado, ele não estava fazendo para os filhos, né? Até tem uma brincadeira que um certo pastor faz, né? Eu quero vingança, né? Mas sei que ele fala ali em brincadeira, mas assim, tem muitos pais que agem dessa forma, né? E é complicado porque não foi seus filhos que eles espancaram, né? Não foi eles que fizeram isso com você. Você não pode simplesmente passar adiante uma coisa ruim, né? Talvez até um ensinamento bom que ficou dos seus pais, você não passa pra frente. Eu mesmo um dia conversando com meu pai, porque eu gosto de conversar com ele, sabe? Ele é uma pessoa sábia. E eu disse isso pra ele. Eu falei assim, pai, eu peguei do senhor e da minha mãe aquilo que era bom, aquilo que estava de acordo com a palavra, aquilo que os erros de vocês, eu não preciso repetir. Porque meu pai e minha mãe era assim, eu tenho que ser, porque não tem que. E eu sempre falo para as minhas filhas, copiem só o que é bom, né? Sejam a versão melhorada dos seus pais,
porque pai e mãe é falho, né? Mas o que for ruim, você deixa de lado, né? Já vi pessoas adultas que, mesmo em brincadeira, se alguém ameaça, dá um tapa ou coisa do tipo assim, já reagem com, né, em autodefesa. Por quê? Porque foram criados dessa forma e qualquer coisa, né, menos esperava, levava um tapa na orelha, né, saía trocando de ponta, que nem diz o outro. E, então, tipo assim, ainda tem bastante receio sobre isso, né? Outras estão sempre em alerta, que se alguém fala alguma coisa já parte para cima, né? Porque foi criado assim, né? Não teve amor, carinho, compreensão ou diálogo. Tudo era na base como diz o Andy, do cacete, né? Da pancadaria, né? E já deu para entender que isso não é um método que funciona, né? Porque respeito, admiração, obediência não se adquire na base da pancadaria, né? O máximo que vai acontecer é medo. Medo, como falamos antes, né? Mágoa, pavor, né? E esse filho vai obedecer até um certo ponto, porque ele tem medo. Mas vai chegar um ponto que ele vai se revoltar, ele vai fazer o que dá na cabeça. E aí, quem que segura, né? Sempre que você encontra alguém que tem essas atitudes, vamos dizer assim, tá sempre alerta, sempre se defendendo, pode ter certeza que por trás disso tem um histórico de violência, né? Outro método usado é o grito, tentando mostrar quem manda, né? Aí chegou naquela casa assim que tá aquele gritedo, e pai grita com a mãe, e mãe grita com o pai, e grita com os filhos gritam de volta, né? É um berreiro só que ninguém entende nada, né? É um tal de eu mando mais que você e vira naquele angu, né? Isso também não funciona, porque quando você educa uma criança na base da surra, ela só vai entender aquela linguagem, né? Que ela tem que... o pai falou, a mãe falou, não vai escutar. Tem que apanhar primeiro. Só que daí o problema é que tem alguns que acostumam, nem isso não resolve mais, né? Já levou ao limite do que um pai, uma mãe pode chegar, né? Então já não faz muita diferença. Outras, já viu criança mesmo, que às vezes o pai ou a mãe fala, não adianta, parece que não ouve. Tem que ter um tom mais elevado, né? Grito mesmo para a criança escutar. É porque ela acostumou no grito. Então fica difícil, né? E leva pra vida, né? Vai falar com as pessoas, falar gritado, falar berrando, meu Deus, é muito, né? Outros pais são permissivos demais, né? Sem autoridade, sem noção, sem atitudes, não impõe limites algum, né? Em função disso, temos casos de jovens, adolescentes, até mesmo na fase adulta, totalmente problemáticos. Alguns até entram em depressão, outros em vícios, relacionamentos errados. Isso quando entram para uma vida de crime ou gravidez fora de hora, ou até mesmo o suicídio. Pessoas essas sem maturidade e desequilibrada. Por quê? Ambos os lares, esses três grupos, tem vários, mas esses três grupos que falamos aqui, dificilmente esse filho vai chegar na fase adulta com uma cabeça assim, digamos assim, preparado para viver uma vida adulta, para formar uma família. Provavelmente ela também vai ser uma pessoa que não vai saber como lidar, né, com esposo, esposa, filhos, familiares, né,
Quantos saem de um relacionamento para outro e não conseguem se adaptar em nada, porque parece que nenhum lugar é lugar para ele. Por quê? Porque falta algo, né, que não foi lhe ensinado quando era na infância. Quando vem de um lar destruído, a tendência é serem adultos mal resolvidos, sem opinião própria, e quando tem que fazer escolhas, ficam totalmente perdidos e inseguros. Ou desligam o off, não dão importância a nada e a ninguém. Ferem, saem feridos, agem como se isso fosse normal, porque eles foram criados assim. Boicotam a própria felicidade, não sabe discernir nem nem identificar quem é verdadeiro e quem mente. Muitos desses filhos crescem num lar onde há mentira, onde vê o pai ou a mãe mentindo um pro outro, enganando, pais que prometem e não cumprem, né? Bem complicado mesmo. Na cabeça deles, a felicidade não existe. Ou algo que é alto demais para ser alcançado e ninguém consegue, né? Atacam outras pessoas em defesa própria, né? Pessoas inocentes que não tem nada a ver com o que aconteceu, mas elas atacam. Não é porque elas querem ser más, mas é porque elas não sabem agir de outra forma. E quando isso acontece, vamos supor, um homem que conhece uma mulher, esse homem ele não teve um lar equilibrado, a mulher também não. Ou os dois aprendem a lidar com essa situação e tentam achar um método melhor para resolver o problema, ou eles não vão ficar juntos. Ou vai acontecer como aquele ciclo vicioso que vai levar, para os filhos e aí por diante, né? Acontece que pessoas feridas, elas ferem, né? Mas pessoas que são curadas, elas curam, né? Até aqui nós falamos sobre as consequências e atitudes e tipos variados de educação. Agora nós vamos falar um pouco sobre a maneira correta, né? Eu não sou dona da verdade, de maneira alguma, né? Mas procuro viver ela de maneira que haja em mim espaço, que não haja em mim espaço para mentira, pois sou filha do dono da verdade. A Bíblia nos diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Talvez você tenha vindo de um lar assim, né? Como foi descrito acima, né? E levou para a família que você construiu essas maneiras erradas, né? Que você viveu lá, você levou para tua família, porque ninguém te ensinou a ser diferente, né? Tem jeito de mudar, né? Talvez estou falando com alguém aqui que está prestes a perder a família porque não sabe lidar com essa situação, né? Talvez os teus filhos não te compreendem, você não os compreende porque você não sabe a forma de fazer, né? De fazer dar certo, né? Ainda dá tempo de mudar, né? Seus filhos não merecem um futuro incerto e infeliz por sua causa, né? Não é porque você viveu isso que você tem que levar para os teus filhos e dos filhos dos teus filhos e geração em geração, né? A Bíblia também nos diz assim, que se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Eu tô aqui como boca de Deus para falar para você que há tempo de mudar e você deve mudar, porque o que você passou, o que você viveu, seus filhos não precisam viver também. Você pode mudar essa história, você é a peça fundamental. Se você está assistindo esse vídeo, é porque é através de você que Deus quer fazer a mudança na tua família. E quando você muda, tudo à sua volta muda também.
Mude hoje a forma de tratar os seus filhos. Deixa eu arrumar aqui que tá caindo. Mude hoje a forma que você trata seus filhos. Se você age assim, desse jeito, como a gente falou antes, muda a tua atitude. Deixa a palavra de Deus confrontar os seus erros. Aceita o conselho da parte de Deus que fala contigo hoje. Salve essa família. Somos humanos, cheios de erros. Mas temos um Deus pronto a nos perdoar e dar uma nova oportunidade de recomeçar. Sabe, uma certa feita, uma pessoa me perguntou assim, aonde que eu tinha me formado em psicologia. Aí eu perguntei por quê, né? Porque eu mal tenho o 4º ano, né, do 1º grau, né? Então eu não entendi por quê, né? Aí ele me disse assim, sim, porque isso tudo que você me falou, eu aprendi psicologia, porque eu tive que fazer isso, né? Foi um caso assim que minha filha adoeceu e faltou 3 dias sem como é que posso dizer, sem atestado médico. E aí o conselho foi mandado me procurar. Aí ele quis entender por que minha filha estava faltando, explicar. E ele disse, mas não tem atestado e tal. E aí ele começou a me perguntar, me interrogar como era a minha convivência com a minha filha, né, com minhas filhas. Aí eu comecei a falar, não, eu ajo assim, 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 assim. Aí ele falou assim, como assim que você age assim? Ninguém sabe disso, né? Aí ele começou, tipo assim, a questionar aonde que eu tinha aprendido, né? Eu falei, olha, eu nem sabia que isso era, tipo assim, alguma coisa que era estudado em psicologia. Então, eu falei pra ele a verdade. Porque quando você tem filho, ele não vem com manual de instrução, né? Ele não faça assim, quando ele agir assim, você faz assim, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, não vem. Então, o que você tem que fazer? Não é como uma mercadoria que você compra e ela vem um manual, né? O filho não vem. Mas há um manual que está conosco desde sempre, né? Que podemos buscar ali a forma correta de fazer isso, né? Fazer dar certo, né? E eu busquei em Deus sabedoria para não cometer os mesmos erros, né? Porque eu cometi bastante erro, muitos erros que, inclusive, hoje eu olho, eu me arrependo. Mas por isso que eu falo, se você me assiste aqui, você diz assim, mas para mim já é tarde. Não, não é tarde. Enquanto a vida, ainda há esperança de você mudar essa situação. Eu busquei em Deus a forma correta de educar minhas filhas. E hoje, graças a Deus, eu louvo a Deus porque deu certo. Sabedoria é de graça. E Deus dá com prazer àquele que busca. Ninguém nasce sabendo fazer tudo. Mas se quisermos, podemos aprender a cada dia, corrigindo nossos próprios erros. A vida é um constante aprendizado, sabe? Muitos confundem autoridade com autoritarismo. Acho que para obter respeito, obediência, é preciso agir de forma grosseira. Acham que precisam gritar para ser ouvidos quando não precisa. Um bom líder não se faz com autoritarismo, com grito, com... Não, aí é um chefe, né? Um verdadeiro líder, ele mostra como se faz na prática. Ele não manda fazer, ele faz primeiro. E o exemplo dele vai ser copiado por aqueles que ele cercam.
A Bíblia nos diz também que tudo aquilo que nós queremos que os outros façam, nós primeiro tem que fazer, né? Ou seja, dar para depois receber, né? A autoridade se conquista, autoritarismo se toma força. Imagine agora você, diante de alguém que tem o poder de te condenar ou te dar nova chance. O que você gostaria que esse alguém fizesse? Você não gostaria de ter a oportunidade de expressar seus motivos? Ou talvez até de pedir redenção? Talvez você nem seja culpado do que está sendo acusado. Você não gostaria de que alguém desse a chance de você se defender, ao invés de ser condenado, sem ao menos poder explicar o que aconteceu, se expressar? Que alguém lhe desse o benefício da dúvida. Pois é, independente da idade, seu filho também. Ele também gostaria que você parasse, que você ouvisse ele, né? Às vezes alguém fala, teu filho fez isso, fez aquilo, você já sai espancando, batendo a cabeça na frente de todo mundo. Talvez ele não faz nem ideia do que você está fazendo ou por que ele está apanhando, né? Por isso, dê a oportunidade, a mesma chance, a mesma oportunidade que você gostaria para você, dê essa chance para o seu filho. Seja mais amigo dele. Converse. Tenha um diálogo saudável. Explique o que é correto para ele. Se ele fez algo de errado, ou que você suspeita que ele fez, chama ele para conversa, pergunte, tenta ouvir dele, conquista a confiança dele. Caso precise castigá-lo de alguma forma, que não seja de maneira brutal, que não seja com grito. Você jamais vai conquistar a confiança de alguém, quanto mais de um filho, com grito, com grosseria, com surras. Você não vai conquistar. Tudo que você vai conseguir é que ele minta para você. E aí você vai dar outra surra? Você falaria a verdade no lugar dele? Quantas vezes ele tem visto você mentir? Por que ele falaria a verdade? Travou. Converse com ele sobre as consequências que trazem os atos errados. Explique para ele. Aconselhe. Fale como agir. Mas também seja exemplo para ele, porque atos falam mais do que 1000 palavras. Ele precisa entender que quando você for castigá-lo por algo errado que ele fez, é porque você o ama, não porque você o odeia. Você precisa explicar isso para ele. O porquê que ele está sendo castigado. Você precisa explicar para ele o porquê do que, mas primeiro você precisa ouvi-lo. Não vai chegando castigando sem ao menos dar o benefício da dúvida, de ouvir ele. Convide ele para orar com você, para ler a palavra junto com você. Te garanto, vai fazer muita diferença. Peça perdão a Deus, peça perdão a Ele. Ensine ele a ter um coração quebrantado e contrito e arrependimento pelas coisas que fez. Ensine ele a ler a Bíblia e gostar de ler a Bíblia, né? Você precisa fazer isso com ele. Faça disso um momento bom, agradável. Ensine ele a ser leal, a ser grato por tudo. Ensine ele a ser sincero. Porque uma criança, ela pode não ter tudo o que ela quer financeiramente, né? Mas se ela recebe uma boa educação, amor, afeto, carinho, atenção com qualidade, essa criança, ela será bem-sucedida.
Sei que não é fácil reconquistar um adolescente depois que, né, já tá... Depois de uma vida, né, cheia de circunstâncias complicadas. Mas dá tempo de você reconquistar o teu filho. Lembrando que a mudança que queremos na outra pessoa tem que haver em nós primeiro, né? Teu filho precisa ver realmente que você mudou, que você não tá mais agindo como Também não espere resultados diferentes se faz a mesma coisa. Sempre repetindo as mesmas coisas erradas, não espere que haja mudança ao teu redor. O espelho só reflete o que está na frente dele. Seus filhos estão sempre de olho em você. Se você é um filho e vive o reflexo de seus pais, porque eles me criaram assim, porque eu... Não. Comece agora. Não sabe, esse rito que segue de pai para filho, quebra isso hoje. Isso não tem feito bem nem para você, nem para os teus filhos. Começa a mudar de atitude, porque hoje você é um espelho, assim como eles foram para você, mas você precisa mudar de atitude, porque hoje você tem consciência que isso é errado, que você não se sentia bem do jeito que era tratado. Então por que tratar seus filhos assim? A Bíblia diz assim, esquecendo-vos as coisas que ficaram para trás e avançando as que estão diante de mim. Hoje Deus te coloca diante desse vídeo. Eu sou apenas um pequeno vaso, né, que está sendo usado por Deus. Mas eu tenho certeza que Deus está falando com você aqui. Então, deixa as coisas velhas para trás. Começa a agir diferente. Começa a plantar novas sementes. Faça as pazes com seu futuro, deixando seu passado para trás. Comece uma vida nova, uma vida de transformação. Vivendo hoje uma vida na qual seu futuro será de boas colheitas. Jesus, ele é especialista em curar corações feridos, emoções feridas, ele cura e cicatriza as feridas. Quando você dá lugar a ele na sua vida, não fica sequela alguma. De nada. Ele faz limpeza completa. Libere perdão às pessoas que lhe causaram essas feridas. Sei que não é fácil, mas é necessário. Você precisa avançar, você precisa ir para frente. Não se permita viver o restante da tua vida infeliz por atitude de outras pessoas. Antes você não tinha escolha, hoje você tem, você pode fazer diferente. O perdão não é para beneficiar o ofensor, mas a você. Tire de você esse fardo pesado e viva em paz consigo mesmo. Perdão significa libertar-se de tudo que é ruim e que te atormenta. Você não vai esquecer, porque o perdão não é espécie de amnésia. Mas quando lembrar, não vai te machucar. Eu sempre friso esse detalhe, porque ele é essencial na cura. O perdão você precisa liberar. Pare hoje de alimentar sentimentos destrutivos que está te causando dor, sofrimento, como ódio, ressentimento, raiva, vingança, enfim, tudo que traz infelicidade e afasta do Criador. Você já imaginou se Jesus não nos concedesse o perdão? Nós pecamos a todo momento. Mas Ele morreu para termos a vida eterna com Ele. Não obrigue seus filhos a viver uma vida como a sua. Faça diferente. Eles não têm culpa do que aconteceu contigo. E não merecem isso. Escolha ser feliz e fazê-los felizes. Busque a Deus todos os dias para alcançar um coração sábio que sabe perdoar. Seu processo vai durar o tempo
que você decidir perdoar. Repito, não carregue cargas desnecessárias. Opte hoje por fazer o que é certo. Libere perdão para aqueles que te ofenderam, para aqueles que não compreenderam você. E comece uma nova vida com seus filhos hoje. Busque paz para o teu lar, busque transformação, libertação. Jesus tem isso para você. Faça a sua história valer a pena. Que os teus filhos venham lembrar de você lá na frente como alguém que fez a diferença. Até aqui Deus me deu. Até aqui, eu não vou prolongar mais, o vídeo já ficou muito grande. Mas eu digo pra ti, vale a pena. Eu tomei essa iniciativa e eu não me arrependo. Digo pra você que hoje o meu lar é o lugar que não existe outro lugar no mundo que eu queira estar mais do que na minha casa. Porque aqui é o meu cantinho favorito, sabe? E aí, é assim que os teus filhos têm que se sentir, sabe? Muitos me questionam por que as minhas filhas não saem com outras amiguinhas, por que isso. Acho que eu que prendo, eu não prendo elas. Elas gostam de estar em casa. Por quê? Porque a nossa casa é um lugar bom de ficar. Amém?